Doutora Elaine, a senhora comentou ao início do programa das várias ações que foram movidas pelo Ministério Público. Como foram os resultados deles? Se conseguiu obter alguma questão mais uniforme, ou se foi dentro do campo coletivo a mesma situação que via no campo individual de díspares decisões? Então, primeiro vou pedir licença para comentar essa última fala sobre a desregulamentação, que realmente o bus, mas ele é de rodoviário de passageiros, né? Quando a gente fala de transporte urbano, né, a gente está realmente falando de uma situação que eu não conheço o bus é do transporte urbano coletivo de passageiros. Então é diferente porque o rodoviário, ele tem um ônibus, ele tem um motor traseiro, ele tem a suspensão a ar, né? O que não encontramos na frota urbana. Na frota urbana ainda é suspensão mecânica muitas vezes, câmbio mecânico, né? E isso causa problemas gravíssimos, né? Os motoristas sequer têm noção de que tantos problemas de saúde que eles têm decorrem do ônibus. Assim como um trabalhador escravo às vezes não sabe que é escravo, o motorista, o cobrador, ele não sabe que aquela lombalgia que ele tem, aquela hérnia de disco, aquele envelhecimento precoce da coluna vertebral, aquela hipertensão, aquela surdez, aquele zumbido, tantas coisas que ele sente mal, o estresse, tudo está relacionado com esse exercício simultâneo de agentes insalubres em cima da pessoa dele, no posto de comando durante horas e horas, associado com violência urbana e toda a responsabilidade patrimonial e pessoal que ele carrega nas costas, com os horários da viagem, com a parte administrativa toda, sob pena daquilo ser descontado dele, né? Ou do poder concedente multar a empresa e a empresa também descontar dele, né? Desconta até os assaltos, né? Até os roubos estão descontados. Então, é complicadíssimo. E nós, falando de pessoa jurídica, tratar pessoa física como pessoa jurídica, como eu li ontem no jornal, achei genial. A pessoa jurídica, ela não tem cor, ela não tem sexo, ela não tem gênero, né? Ela não é uma pessoa, ela é uma coisa. Você coisifica quando você trata o trabalhador como pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não é humana, então ela é uma coisa. E aí, por causa disso, você estabelece uma série de parâmetros equivocados em toda a avaliação, né? Como é que você vai preservar direitos humanos, salário, maternidade, várias coisas, se a pessoa é jurídica, né? Não tem jeito. E aí, nas nossas ações, né, muito interessante, os assaltos, fizemos uma audiência pública, já havia reduzido, né? É claro que isso precisa acompanhar sempre, tá? Nas ações que movemos contra o poder concedente, né? A BH Trans, no caso de Belo Horizonte, a CEINFRA, né? Agora no governo do estado de Minas Gerais, movemos também contra o município de Betim, todos aqueles municípios da região metropolitana que nós vimos que não tinham uma adequação, né, com as normas regulamentadoras do trabalho, né? Porque a ANBR, ela permite que o ônibus saia de fábrica emitindo 85 decibéis, né? E nós sabemos que não é esse o suporte do ser humano, né? Pela NR9 deveria ser 80 decibéis. Então não adianta que cada trabalhador individualmente entre na justiça pedindo o pagamento da insalubridade e você fique lá designando perícia. Basta você saber que a própria fábrica já informou que sai sim, sai com 84, sai com 85, sai com 88, sai com 87, está lá nos autos, elas mediram. Então, do que nós estamos falando? Temos que mudar esse motor para o traseiro. Agora, o motor traseiro está sofrendo aqui, em Belo Horizonte, especialmente, uma resistência muito grande. Efetivamente, as pessoas não estão cumprindo. A Prefeitura de Belo Horizonte não está cumprindo, o município não está cumprindo, as empresas estão tentando colocar a justiça comum contra a justiça do trabalho, mas cada uma está falando uma coisa bem compatível com a outra. Então, é uma situação complicada no momento da execução e a gente vai acompanhando e tem vários movimentos populares aí agora insistindo realmente na melhoria, né, dessas condições. E nos postos de controle, que os motoristas esquentavam a marmita no motor, né? Então, hoje já tem uma condição melhor, né? As instalações sanitárias,
os refeitóriozinhos lá, pequenos, mas onde eles podem realmente ter um ponto para parar e etc. Então, a gente caminha devagarzinho, mas conseguimos várias melhorias aí para os trabalhadores. Eles nem sabem que o poder público existe e está trabalhando por eles, né, nesse sentido, mas está. Muito obrigado. Professor Renato, mais uma outra questão que é muito interessante também nesses cadernos, que é a questão da regulação a partir da concessão do transporte público. Como que essas questões dentro do próprio edital poderia ter uma perspectiva, uma visão mais voltada também para a saúde do trabalhador e como que isso aí auxiliaria numa composição melhor, tanto para o usuário quanto para o próprio trabalhador? Então, Marcelo, quando a gente foi avaliar, essa situação, que é o que está no caderno 2, a gente pegou diferentes editais de licitação e observamos que em nenhum deles o trabalhador é posto como ator. Então nós temos trechos e trechos descrevendo como é o veículo, trechos de descrição da regulação da prestação de serviço e um parágrafo no máximo se remetendo à lei dizendo que as questões de trabalho são tratadas pela operadora de ônibus, o que não é verdade, né? Mas o que mais me traz nesse momento, que eu acho que é importante uma reflexão, que nós estamos no seguinte momento, assim, pós-pandemia, a crise do transporte se aflorou, do transporte coletivo, né? Todo aquele problema que a gente vinha tendo desde 2014, com as crises econômicas brasileiras, perda de demanda, perda de qualidade, não renovação da frota, aprofunda durante os 2 anos da pandemia, e o resultado é posto para a sociedade na sequência. O que tem a gente mudança completa da perspectiva da regulação desse serviço. O primeiro ponto que a gente tem um fato novo no país, que a gente pouco discutia e era visto com temores, que é o subsídio tarifário. Ou seja, a tarifa passa a ser subsidiada para garantir a modicidade e as condições de deslocamento dos usuários. A segunda questão que a gente põe é, os novos editais que têm surgido são completamente diferentes dos anteriores. Os municípios passam a alocar veículos e definir ele mesmo como é a prestação, ele define o padrão de veículo que ele quer em cada momento, eles separam os itens que estavam unificados anteriormente, ou seja, eu tenho bilhetagem eletrônica separado do GPS, separado do veículo, da prestação do serviço. Mas o que me assusta é que em momento nenhum, nessa transformação posta, o motorista foi considerado. A gente continua não trazendo veículos com piso baixo, com motor traseiro, com câmbio automático, veículos que deem ao motorista um menor ruído, uma menor vibração, né, e um calor, vamos dizer, um calor menor. E é bem isso, né? Ou seja, um veículo com motor traseiro me traz a possibilidade de ter um piso baixo. Ao ter um piso baixo, eu garanto que todos acessem esse veículo com facilidade, né? Ou seja, o degrau não é um obstáculo apenas para o cadeirante, o degrau é um obstáculo para todos. Para um idoso, para uma grávida, para nós, o dia que estamos com alguma dor muscular, né? Ou seja, não ter a vibração e não ter o ruído é um benefício a todos os usuários, é uma cabine mais tranquila, mais agradável, né? E a doutora Elaine estava falando muito bem sobre a questão do ruído, né, que é 85 decibéis. 85 decibéis dentro da câmara, isolada acusticamente, com motor ligado, estacionado. Põe isso no trânsito urbano. Põe isso na vibração e nos ruídos que a gente tem no espaço urbano brasileiro. Não é mais 85, gente, é mais que 85. Né? Eu lembro numa das primeiras atividades profissionais que eu tive, que eu trabalhei na empresa que tinha um veículo com câmbio automático. A gente media 100 graus no pé do motorista, de temperatura. Por quê? Porque o veículo com câmbio automático, naquele momento, no início desse milênio, que chegou ao Brasil, não era adequado para a operação no Brasil. Ou seja, é isso que nós vamos entregar a um trabalhador que é tão essencial para a qualidade de vida urbana, sabe? E a gente fala, mas ele não sobe aclive. Não sobe aclive porque nós nunca preparamos um ônibus para isso. Por que esse ônibus tem que estar no balanço traseiro e não pode estar em cima do eixo e não ter balanço traseiro? Por que eu insisto no Brasil em produzir veículos
com motor traseiro para rodar apenas no transporte rodoviário, porque o problema de custo e de gasto excessivo de combustível nesse veículo é porque o motor é mais potente. Não é porque empurrar ou puxar um veículo vai gastar mais ou menos combustível. Não, a física diz que é igual. E é igual. Nós só consumimos mais combustível no motor traseiro porque nós não temos motor traseiro com a potência que o urbano precisa. Então o motorista vai sim pisar mais e pedir mais potência daquele motor. Então assim, é o que eu disse, assim, nós temos um lock-in. Tudo está induzindo a gente a manter esse veículo. E nas transformações recentes desse mercado, né, que é um mercado também regulado, aí vale dizer assim, olha, é ruim, mas se desregulamentar é pior. Né? É igual a gente fala com a legislação trabalhista, assim, nada nesse momento de transformação aponta para a melhoria do trabalho do motorista. Então, assim, é desanimador. Assim, a gente vê continuando perpetuando um lock-in, continuando perpetuando a pouco visão que os operadores e que os gestores públicos têm sobre esse trabalhador. Muito obrigado. Isso aí mostra mesmo como que o ser humano, muitas vezes, ele não é tratado nem como uma máquina, não, é como uma peça de uma engrenagem, uma peça descartável, e que se for barato, aí fica mais descartável ainda, e infelizmente é o caminho que a gente tem visto. Professor Guilherme, a partir das últimas considerações do professor Renato, como que você acha que na questão da modicidade tarifária pode ser levado, ou na perspectiva de uma melhoria da qualidade de vida do trabalhador, que, como a gente já viu, vai refletir na qualidade da própria cabine dos 11 e a todos aqueles que são transportados? Quando a gente foca somente nesse aspecto, a gente vê a limitação que a gente tem para compreender o processo como um todo. A gente está pensando naquele financiamento direto, né, vamos dizer assim, do sistema e no custo que ele implica. E não, vamos dizer assim, nos diversos custos indiretos e como que se eu tenho uma visão holística, mais abrangente do sistema, a gente vai ver que a melhoria do serviço, a melhoria das condições de trabalho, do trabalho desse motorista vai se tornar elemento de redução do próprio custo. Porque na hora que você pega esse sistema e começa a ver o custo que está associado a um afastamento, ao motorista ter uma aposentadoria precoce, que isso vai ter para a sociedade como um todo, na hora que você absorve e fala o seguinte, olha, vou pegar esse custo e vou trazer um veículo melhor, o que eu vou ter? Eu vou ter um sistema muito melhor estruturado, né, em que eu vou conseguir reduzir o custo total, porque o custo não é só de quem paga. A gente tem um problema de pensar o financiamento do transporte coletivo, que é o seguinte, quem usa paga, e não é isso. O financiamento do transporte coletivo é da sociedade. Então o que acontece? Você ter menos veículos na rua significa menos acidentes. Você ter mais pessoas em condições adequadas dentro do ônibus, você está criando oportunidades. E você está reduzindo os problemas associados ao próprio trabalho, que é o do motorista. No caso que para a gente ficou bem emblemático e a gente não tinha esse discernimento, né, na hora que a gente começa a trabalhar com isso, que a gente começa a ter essas percepções, num congresso, né, o congresso mais importante, que é a ANPET, da Engenharia de Transportes, nós estamos exatamente fazendo uma apresentação, né, a gente tinha para você ver a importância que isso está sendo dado, a gente tinha uma sala específica para falar de saúde do trabalhador. Nós solicitamos e fomos atendidos para falar sobre isso. E aí, na hora que a gente estava apresentando sobre isso, uma das alunas, né, porque ali participa muito alunos de graduação, mestrado, doutorado, levantou na hora da pergunta e falou assim, agora eu entendi o que aconteceu com meu avô. Meu avô até hoje está surdo, problema no joelho, na coluna e hipertenso. E eu nunca tinha associado, e nem ele tinha associado, é uma coisa que a doutora Elaine falou, que aquilo é consequência do local de trabalho dele. E ele deixou de ser produtivo, né, num período que ele ainda estava em idade ativa. E imagina o tanto que ele poderia produzir mais para a sociedade se ele ainda estivesse em condições. E isso não entra na conta. A conta entra exclusivamente quantos quilômetros rodou, quanto consumir disso, a tarifa é essa. Mas o transporte ele tem que ser financiado pela sociedade.
ele é objeto de desenvolvimento. Ele é objeto de inclusão social. E se a gente não enxergar ele dessa maneira, não adianta, vamos estar, como o próprio Renato falou, dentro desse loquinho. Vamos dizer de uma maneira mais simplificada, correndo atrás do rabo. Muito bem, mas essa qualificação ela é muito clara, porque ali fica muito nítido, né? Quando a gente muda, é questão de mudar o foco, fica parecendo que é uma questão muito abstrata, mas é muito concreto, né? Os efeitos que ocorrem e a manutenção. Eu li um livro uma vez, era só uma questão sobre combate às drogas, ele fala assim, se continuar mantendo a mesma forma de combate, o resultado vai ser sempre o mesmo. A gente vai continuar com as cadeias cheias, com esse monte de gente, e sempre mais pobres, essa cadeia não muda.